Eu vou falar um pouquinho sobre como foi o processo para que eu começasse a trabalhar remotamente para outros países. Eu sou Gabriela, eu sou nômade digital há 2 anos, mais ou menos, e eu tenho hoje uma empresa de marketing que atua para países na Europa, nos Estados Unidos e no Oriente Médio. Mas eu já fiz um vídeo aqui explicando como foi que eu comecei a trabalhar remotamente, então eu comecei pelo Brasil. Eu vou deixar esse vídeo na descrição e vou colocar um card aqui também, porque boa parte das explicações que eu vou dar hoje, elas vão ser complementadas por esse outro vídeo que eu fiz, que foi sobre como encontrar trabalhos remotos no Brasil. Então, depois de trabalhar 1 ano remotamente no Brasil, eu tive a ideia de expandir para essa busca para outros países. E qual foi a minha lógica quando eu tive essa ideia? Então, eu pensava assim, eu via as pessoas trabalhando, indo morar em outro país, por exemplo, e trabalhando naquele país ganhando a moeda local. A pessoa foi morar nos Estados Unidos, ela vai ganhar em dólar. Consequentemente, os gastos dela serão em dólar também, certo? Ela vai morar em Portugal, ela vai ter o custo em euro e vai ganhar em euro. Mas aí eu pensei, e se eu ganhasse também em euro ou em dólar e morasse num lugar onde a moeda é mais desvalorizada que essas moedas? Por exemplo, o Egito, que foi o caso lá. Eu fui pro Egito, na verdade, aguardar as fronteiras de Portugal se abrirem para o brasileiro poder ir para lá, porque era época de Covid e não era possível fazer a viagem. Mas quando eu cheguei lá, eu me deparei com um custo de vida bem menor do que eu teria, por exemplo, em Portugal. E uma oportunidade de trabalhar remotamente gastando numa moeda que na época valia 15 vezes menos do que o euro. Hoje, na verdade, essa diferença já está em 32 vezes menor, né? O EGP, que é a moeda do Egito, hoje tem 32 vezes, vale 32 vezes menos do que um euro. Então, eu comecei a pensar nessa lógica e aí funcionou. Eu usei também, mais uma vez, o LinkedIn para achar as vagas. E quando eu comecei a trabalhar, eu desisti da ideia de me mudar para a Europa justamente porque meu custo de vida no Egito era muito menor e eu poderia ter um padrão de vida muito maior ganhando em euro, né? Então foi essa a minha lógica. Eu não teria o mesmo padrão de vida na Europa ganhando em euro do que eu teria no Egito, por exemplo, né? Até mesmo eu comecei a ter essa ideia porque eu vi muitos europeus que estavam se aposentando e indo morar no Egito pelo mesmo motivo, porque eles se aposentavam, ganhavam uma aposentadoria em euro e viviam ali uma vida que muito dificilmente eles conseguiriam viver na Europa. Então essa era a lógica. E aí eu comecei a aplicar isso e vi que era muito vantajoso. Depois eu acabei abrindo uma empresa e comecei a atender empresas na Europa, nos Estados Unidos e no Oriente Médio. Mas sempre focando esses rendimentos numa moeda mais forte do que o país que eu vivo. Hoje, por exemplo, eu estou no Brasil, eu não ganho em real, só que essa equiparação ali do real pro ganhar em euro não é tão... É vantajosa, óbvio que é vantajosa sim, mas não é uma vantagem absurda. Por exemplo, não significa que porque o euro vale 5 vezes ou 6 vezes menos que o real, que você vai gastar 5 vezes menos aqui. Não, a lógica não bate, né? Não funciona assim. O Brasil é um país caro mesmo. Independente aí da moeda que você ganha, é um país que tem um custo de vida alto mesmo. Mas isso, obviamente, ajuda muito, né? Ajuda muito, porque é uma coisa muito vantajosa. E eu vou colocar agora o que eu... Né, com essa experiência, entendi que são as coisas principais, né, para que você possa, se é do seu interesse, trabalhar remotamente para outros países. Então, o primeiro ponto é que você precisa ter uma profissão que te permita realizar o trabalho de forma remota. Então, esse é fundamental, né, um ponto fundamental. A sua experiência profissional e a sua área de atuação, elas têm que aceitar o trabalho online.
O segundo ponto é o inglês, né? Ele acaba sendo ali o idioma foco e fundamental para que você consiga as vagas, na verdade, que você consiga se comunicar com as pessoas que vão trabalhar com você, né? Então, por exemplo, hoje eu presto serviço para uma empresa na França que tem filial ali, acho que em 20 países. Imagina, cada um deles fala uma língua diferente, mas se unem na comunicação com o inglês. Eu ouvi, por exemplo, uma pergunta sobre isso, a pessoa falou assim, se eu olhar em Portugal, aí eu não precisaria do inglês. Vagas remotas em Portugal, elas vão exigir inglês também, porque são vagas que geralmente estão relacionadas a empresas de tecnologia, marketing ou finanças, mas elas têm comunicação com outros países também, não vai ficar só em Portugal. Então, não tem muito assim, uma escapatória. Se você quer trabalhar para uma empresa, ter um cargo numa empresa no exterior, você tem que falar inglês, né? E aí é um nível de inglês que vai ser exigido ali de avançado a fluente, porque precisa escrever e-mail, precisa se apresentar, às vezes tem que fazer reunião, tem que falar com as pessoas, entender as instruções. Então, assim, é realmente fundamental o idioma num nível bem avançado mesmo. E aí, assim, esses são os 2 requisitos, né? Que você precisa ter, óbvio, experiência na área, numa área que seja possível o trabalho remoto e o idioma inglês em nível avançado. Tendo esses 2 requisitos, aí eu vou mostrar exatamente o que eu fiz naquele outro vídeo, é o que você pode fazer no LinkedIn, porém com essa alteração aqui. Então aqui já está com os filtros que eu havia mencionado no vídeo anterior de como encontrar vagas remotas no Brasil. Então, partindo do princípio que esses filtros já estão definidos, a diferença aqui é que você vai colocar ou o país que você deseja encontrar uma vaga, então digamos que seja a Alemanha, você vai colocar a Alemanha aqui, e aí vão aparecer as vagas daquele país. Mas digamos que você não tem um país foco, então você poderia colocar mundialmente. E aí você vai encontrar vagas no mundo inteiro. Óbvio que aqui você precisa ler os requisitos, entender se a vaga pode ser feita se recebe candidaturas de qualquer lugar do mundo. Tem algumas que não recebem, vão precisar de uma localidade específica. Então é importante ler a descrição das vagas, entender se ela aceita candidaturas globais e se aplicando para elas. A ideia é essa. Então aqui é onde você filtra. Eu já havia explicado aqui os filtros que eu costumo usar e é assim que se encontram as vagas, né, globalmente. E aí, seguindo esses passos, você vai começar a encontrar as vagas, aí você vai se candidatar para elas e a partir dali é importante que o seu LinkedIn esteja no idioma inglês. A ideia é essa, é explorar ao máximo o seu conhecimento em idiomas, né? Por exemplo, eu comecei a fazer essa busca da maneira que eu ensinei e aí eu percebi que um diferencial meu era falar português. Como as vagas lá fora, as pessoas não vão falar português, né? Trabalhar para outros países, assim, a não ser que seja Portugal, o português ele não vai ser uma língua comum ali que as pessoas vão falar. Então eu percebi que isso era um diferencial que eu tinha. Eu tenho um português nativo, eu podia usar isso para que eu fosse diferente ou que isso fosse uma vantagem em relação às outras pessoas. E aí eu buscava empresas que estavam procurando por brasileiros, eu buscava empresas que estavam procurando por pessoas que falavam português. Foi assim que eu comecei. E aí eu fui fazendo esse processo, né? Então eram empresas que queriam entrar em Portugal ou queriam entrar no Brasil. E mesmo não estando em nenhum desses 2 países, eu conseguia fazer toda a minha comunicação com eles através da internet. E fui abrindo o mercado para empresas como essa, que eu depois acabei abrindo a minha empresa. Mas a ideia é que você busque o seu diferencial. Então, se você fala,
alemão, se você fala espanhol, se você tem um conhecimento específico em alguma região do mundo que você pode usar, você tem essa experiência. Então a ideia é essa, é usar esse método e, além disso, complementar o seu perfil com experiências relevantes e buscar palavras-chave que façam sentido com o seu diferencial. O link para acessar o outro vídeo, como eu mencionei, tá na descrição, mas vou colocar o card aqui também. E aí é só assistir aquele vídeo para ter mais detalhes sobre os filtros, que eu falei dos filtros. E nesse vídeo dei detalhes de como você utilizar aqueles filtros do outro vídeo, só colocando nesse novo formato de busca. Depois que você começa a receber retorno, aí você tem uma entrevista. Geralmente o processo, eu percebi, né, que é um processo bem mais rápido do que o brasileiro. Você não vai falar com 500 pessoas até conseguir uma resposta, né? Geralmente uma ou duas entrevistas e é isso. Você já consegue começar a trabalhar. E assim, depois eu vou fazer mais vídeos para explicar o que acontece quando você consegue a vaga, né? Então a parte contratual, como é que funciona, o que você precisa prestar atenção, o que é importante alinhar antes de começar a trabalhar, enfim. Eu vou compartilhar todas essas experiências, né, que eu tive, como é que é o pagamento, como é que você vai receber o dinheiro. Por exemplo, o Brasil é chatíssimo para fazer essa transação, é assim, um país muito difícil para receber dinheiro do exterior. Então, tem várias dicas que acho que podem ser úteis e eu vou compartilhando aqui. Mas hoje a ideia era essa mesma, é passar um pouquinho sobre como são os filtros, de onde vêm essas vagas, né, onde elas estão, como é que você pode encontrá-las e o que você precisa ter para que elas, para que você possa, enfim, consegui-las, né? Se você tem alguma dúvida específica, mande aqui nos comentários, ou se algo não ficou bem explicado aqui no vídeo, coloque também nos comentários que eu vou analisar e respondê-los. Para mais conteúdos como esse, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.